Olá, eu sou o irmão Arimateia, vou fazer mais um vídeo aqui, vou falar sobre a transfiguração, né? Então, aqui em Lucas, capítulo 9, verso 28, vai falar assim, 28 em diante, Lucas 9, 28 em diante. Cerca de 8 dias depois de proferir essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 homens falavam com eles, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falava da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e o seu companheiro achavam-se com profundo sono, mas, conservando-se acordado, viram a sua glória e os 2 homens que com ele estavam. E ao se retirarem de Jesus, disseram-lhe: Pedro, mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas. Uma será tua, a outra de Moisés e a outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizer. Enquanto assim falava, veio a nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se naquele dia, e ninguém contaram coisa alguma do que tinha visto. Então aqui está bem claro que Jesus subiu ao monte, com Pedro, Tiago e João, ao propósito de orar. E Jesus se transfigurou e apareceu 2 homens, Moisés e Elias, e falava com Jesus, tá? A Igreja Adventista do Sétimo Dia diz que Moisés ressuscitou. Isso não é verdade, meu irmão. Isso não é verdade da Igreja Adventista. Por quê? Não é verdade? Porque Jesus Cristo, ele é a primícia dos que dormem. E eu vou falar isso aqui e vou mostrar na Bíblia para vocês, tá? Olha, aqui mesmo em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, verso 23, vai falar assim, preste atenção. Atos 26, verso 23. Isto é, que Cristo deveria padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciar a luz ao povo e ao gentio. Então, Cristo é o primeiro da ressurreição dos mortos, tá? Isso está bem claro. Antes de Jesus, já havia tido ressurreição. Lá no Antigo Testamento fala de 3 ressurreições, No Novo Testamento fala de mais 7, 3 com 7, 10. E vai haver mais 2 ressurreições no futuro, a do justo, os salvos, e depois de 1000 anos, a dos ímpios, os condenados. Então vai haver isso aí tudinho. E os adventistas dizem que Moisés ressuscitou. Isso não é verdade. Por quê? Porque Moisés aparece aqui e eles não creem, que eles dizem que quando a alma morre, não existe mais, Só no dia da ressurreição que eles vão surgir de novo. Isso é outra mentira, Que a alma continua viva pós-morte, tanto no céu como no inferno, tá? Mas continua aqui. Veja o que diz aqui em Coríntios. Em Coríntios, capítulo 15. Vamos lá. Coríntios, capítulo 15, verso 20. Vai falar também, ó. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia do que dorme. Tá vendo? Tá bem claro aqui. 1 Coríntios, capítulo 20. Capítulo 15, verso 20.
Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Se os adventistas dizem que Moisés ressuscitou, então Moisés seria o primeiro da ressurreição. E Moisés não é o primeiro da ressurreição, né? Cristo é o primeiro porque essas pessoas que nasceu, morreu, ressuscitaram, eles tornaram a morrer de novo. Jesus Cristo não, ele veio ao mundo, ele morreu ao terceiro dia, ele ressuscitou, permaneceu mais 40 dias aqui na terra e foi subido ao céu. Então ele é o primeiro por causa disso, porque antes de Jesus tinha ressurreição. O próprio Jesus ressuscitou mortos. Pedro ressuscitou morto, Paulo, né, e etc. Então, Cristo é o primeiro da ressurreição. Não é Moisés, tá? Mas vamos continuar aqui nosso estudo. Veja o que diz aqui em Colossenses. Vamos lá. Colossenses, capítulo 1. Vai falar aqui, ó. Colossenses, capítulo 1, verso 18. Vai dizer assim: Cristo é o cabeça, a igreja é a cabeça do corpo, da igreja. Este é o princípio, primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Tá vendo? Tá bem claro aqui em Colossenses, capítulo 1, verso 18. Colossenses, capítulo 1, verso 18. Falando mais uma vez que Cristo, ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas tenha a primazia. Tá vendo? Todo o tempo dizendo que Cristo, que Jesus é o primeiro da ressurreição, é a primícia dos que dormem, e aqui de novo está dizendo, o primogênito entre os mortos. De novo falando isso aqui. Lá no livro de Apocalipse, vai falar também, Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, vai falar assim mesmo, veja só o que diz aqui, ó. Apocalipse, capítulo 1. Versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. De novo aqui, Apocalipse está falando claramente aqui, né, que Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Jesus Cristo, ele é o primogênito dos mortos. Ele é as primícias dos que dormem. Nunca Moisés ressuscitou. Moisés não ressuscitou, meus irmãos. Moisés apareceu com Jesus, Moisés e Elias, porque Elias não morreu, apesar que tem gente que diz que Elias morreu, em canto nenhum na Bíblia tem isso, canto nenhum das Escrituras Sagradas tem isso, que Elias morreu e nem Enoque, mas tem gente que diz que Enoque morreu e Elias, canto nenhum na Bíblia fala isso. Eles querem forçar a Bíblia a dizer que Enoque morreu, que Elias morreu. Eu quero que mostre aonde, tá? Não mostra, mostra erradamente, né? Então aqui está bem claro, né? Veja o que diz lá em Romanos, capítulo 8. Agora vamos para Romanos, capítulo 8. Vai falar assim, ó. Romanos 8, verso 29. Vai dizer assim, ó. Porquanto aos que antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Tá vendo? Jesus Cristo, ele é o primogênito entre os irmãos, muitos irmãos. Jesus é o primogênito dos mortos. Jesus é as primícias do que dorme. Jesus é o primeiro da ressurreição, porque Jesus morreu, ressuscitou e está vivo.
esses outros morreram, ressuscitou e tornaram a morrer. Por isso que Jesus é a primícia dos que dormem, é o primeiro da ressurreição, é o primogênito entre muitos irmãos. Veja o que diz também lá em Salmos 89, Salmos 89, vai falar aqui assim, ó. Salmos 89, verso 27. Salmos 89, verso 27, falando aqui, ó. Falo-ei por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. De novo aqui, falando de Jesus. Tá vendo? Falo-ei por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Então, Jesus é o primogênito. Né? Olha o que diz aqui também, lá em Êxodo, capítulo 4, verso 22. Êxodo, capítulo 4, verso 22. Vai falar assim. 4, verso 22, tá? De novo. Aqui, ó. Êxodo, capítulo 4, verso 22 e o 23, tá? Vou ler aqui, ó. Dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixai ir meu filho, para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei os filhos, os teus primogênitos. Por que eu estou mostrando isso aqui? Porque Israel é filho de Deus. Jesus, ele é Deus e ele é filho de Deus. Então, como filho de Deus, ele ia ser o quê? Judeu, israelita, hebreu. Então, como Israel é filho de Deus, Jesus é filho de Deus. E aqui está dizendo que Israel é o meu primogênito. Então, Jesus é o primogênito entre os seus irmãos. Está bem claro isso aqui. Como é que os adventistas vêm dizer que Moisés ressuscitou? Em canto nenhum está falando isso. A Bíblia diz que a gente não deve nem acrescentar, nem diminuir as escrituras, porque quem acrescenta as escrituras ou quem diminui, vai ficar de fora do reino de Deus, vai perder a salvação. Moisés apareceu, e ali não era sessão espírita não, porque Deus condena a sessão espírita. Isso está bem claro lá em Deuteronômio. Deuteronômio fala exatamente sobre isso aí. Não só em Deuteronômio não, em vários livros, né? Aqui em Deuteronômio fala assim, ó. Não achará entre ti quem faça passar pelo fogo seus filhos ou a sua filha, nem adivinhador, nem prodigistador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem negromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Jesus não estava fazendo ali uma sessão espírita, não. Moisés apareceu. Eles viram Moisés em glória. Elias também em glória. Tá? Então, Deus matou Moisés, sepultou Moisés. Ninguém sabe onde é que está o corpo de Moisés. Deus é tão poderoso e soberano que nem o diabo sabe. O diabo foi disputar lá. A vez que Deus matou, sepultou Moisés, disse o local e tudo, mas ninguém sabe até hoje. Para você ver que Deus é soberano. Então, como é que os adventistas vêm dizer que Moisés ressuscitou? Agora, por que ele diz isso? Porque ele não crê que quando a alma morre, morreu, acabou. E aparece Moisés conversando com Jesus junto com Elias, e Pedro viu. Pedro, Tiago e João viram. Pedro queria fazer 3 tendas para eles, né? Então, meu amigo, fique bem claro, isso aí é doutrina de homem. Às vezes tem a doutrina de Deus, tem as doutrinas de homem. Isso é doutrina de homem, isso é acrescentar as escrituras. Moisés nunca ressuscitou, tá? Nunca. Então, adventista, vocês peçam perdão aí. Se vocês estão acrescentando, vocês sabem disso. Vocês vão ficar de fora. Quem acrescenta, quem diminui as escrituras. Jesus é o primeiro da ressurreição. Jesus é as primícias dos que dormem. O primogênito dos mortos é Jesus Cristo. Ele sim, ele é o primeiro dos mortos, a primícia dos que dormem. Então, eu sou o irmão Arimateia, fica esse pequeno estudo aí, tá? Shalom, Adonai e Yeshua Mashiach.